Olá, vamos iniciar mais um episódio do nosso videocast Emergência UAI. Esse programa está sendo produzido pela Abramed Regional Minas Gerais e nele a gente conversa um pouquinho sobre a rotina do emergencista, sobre o convívio do emergencista com algumas especialidades. E a ideia é ser um programa bem leve, onde a gente conversa um pouco sobre como que é o nosso dia a dia mesmo. E hoje a gente vai conversar sobre neurologia, esse tema tão temido para todos os emergencistas, sejam os gerais, sejam os pediátricos. E aí eu tenho dois convidados super especiais para conversar e muito melhor que eles se apresentem do que eu fale por eles, né? Então vamos conversar por você, Leandro. Obrigado aí pelo convite. Então, meu nome é Leandro, eu sou médico formado pela FMG e sou neurologista, trabalho no setor de emergência, que sempre foi, desde que eu formei, o meu objetivo, meu foco, é o que eu gosto de fazer. E vamos nessa, né? Tem alma de emergencista, né, Leandro? Acho que nunca me vi muito em consultório não, sabe? Sempre gostei da bagunça organizada da emergência, assim, tal, é onde eu me sinto bem, e onde que eu trabalho desde que eu formei, então é isso mesmo. Legal. E você, Túlio, se apresenta aí para nós. E aí, Clarice, tudo bem? Boa noite. Então, meu nome é Túlio, eu sou emergencista egresso do Hospital João 23, formei na Zona da Mata, na cidade de Ubá. É uma alegria muito grande estar aqui para estar enriquecendo essa noite. Que legal. Bom, então acho que a dúvida, a grande pergunta que fica, assim, você teria a opção de ter uma vida tranquila, de consultório, horário comercial, né, atender seus vozinhos com Alzheimer, né? O que te fez escolher, então, essa rotina do plantão, né, e essa rotina que tá ali com o pezinho na emergência? Você já pensou em ser emergencista? Já, na verdade, assim que eu formei, né, eu tive um tempo que eu trabalhei, assim, com PSF e tal, né, até para pegar um pouco mais de experiência, né, a gente sai meio cru da faculdade, mas depois que eu fiz, assim, um ano de PSF, eu já comecei a trabalhar no pronto-socorro, né, inicialmente na minha cidade, que é lá em Caeté, né, e... Que pertinho, né, região metropolitana. Sim. Aí tem a Santa Casa lá de Caeté, não tem muita divisão entre ficha vermelha, amarela e vermelha lá, mas eu acabava ficando mais na ficha amarela ali. E eu sempre peguei plantão com pessoas mais experientes que eu, até para poder aprender com eles, né? E aí foi quando eu gostei, assim, sabia que era ali que era o meu lugar. Lembro até o gatilho que foi meu gosto pela emergência foi quando, ainda na insegurança de ser inexperiente, o paciente teve uma síncope na minha frente, e aí eu assustei, assim, tal, não sabia o que fazia ali de imediato, chamei meu colega que era mais experiente e falou uma frase muito legal para mim, tipo assim: Leandro, a emergência não pode te dominar, você que tem que dominar a emergência, sabe? Aí eu falei, pô, velho, gostei disso, sabe? Então era uma questão de meio assim, aprender até a ter um pouco mais de autocontrole, né? Aquela respirada que fala assim, nossa, eu não posso ficar maluco. Exato, sim. Não posso deixar a loucura me dominar. Exato, e aí eu fui percebendo que, assim, você só consegue ter essa segurança estudando, né? Estudando, acompanhando quem sabe mais, procurando se atualizar, porque à medida que você consegue dominar a nosologia ali, seu plantão fica mais tranquilo, né? Então, assim, vai ser caótico no sentido de demanda, né? Isso acho que não tem como a gente controlar, mas se você souber o que fazer, o estresse do receio de aparecer uma coisa que você não sabe é menor, né? Então, fui gostando. Então, a partir dali, aí eu depois trabalhei fui fazer a residência, não fiz no primeiro ano, eu preferi trabalhar antes. E aí, dentro da própria residência, eu já estava ali bem habituado a trabalhar com urgência e emergência. Depois, ainda antes de formar, já comecei a trabalhar com terapia intensiva. Então, legal. tive uma experiência legal nisso também, sabe? E aí, dentro da minha residência de neurologia, eu já sabia que ali que era o meu caminho, sabe? Não que eu não goste, assim, de coisas ambulatoriais, assim, e tal, mas é personalidade, sabe? Minha personalidade é um pouco mais agitada, assim, eu gosto de movimento, eu gosto de ver coisas novas, eu gosto de, tipo assim, aquele trabalho com a sensação de um Sherlock Holmes que tem que resolver rápido, né? Assim, Ai, olha, eu super te entendo. Eu também não consigo imaginar no consultório. Apesar de que todo domingo, quando eu tô de plantão, eu fico pensando que talvez fosse... Se eu marquei o X certo, né? Mas aí depois acontece alguma coisa super legal, a gente consegue resolver um paciente e realmente ali parece que isso nos alimenta mesmo, né? Essa adrenalina, né? É igual eu e o Túlio estavam brincando um pouco mais cedo, falando de
um ecopark que a gente já foi, assim, que a gente brincava que na hora que tinha aquele escorregador, né, de água, assim, tal, que a gente ficava assim, nossa, não tem coragem de ir lá não, mas na hora que você vai, você gosta da adrenalina, você quer aquilo o tempo E você inteiro, quer ir de né? novo, é uma loucura, É né? bem isso, eu acho que trabalhar na emergência é isso, sabe? Você gosta desse ritmo. Pô, e eu vou te falar que seus pacientes da neuro são sempre muito desafiadores, né? São. Porque a gente já começa com aquela máxima de tempo é cérebro. Sim. E aí a gente já fica com aquele sentimento de que a gente tá sempre correndo contra o tempo, né? Eu sou emergencista pediátrico, então imagina, aquele meu neurônio ali, ele é mais... Não que é mais precioso, né? Mas assim, ele vai fazer mais coisa do que aquele do vozinho. Então, realmente, os quadros neurológicos, eles são muito desafiadores, né? Assim, para nós, da emergência pediátrica, eu acho que vocês são a especialidade que tem os remédios que ninguém mexe, né? Sim. E para emergência de adulto, Túlio, como para vocês, assim, se fosse falar do neurologista em uma frase, como é que você ia falar? Fala mal, não. Não, já. Ô Clarice, eu acho que a gente entra num cerne aí, que é o seguinte: o emergencista não trabalha sozinho, né? Sim. Nós trabalhamos em equipe, seja equipe multidisciplinar, equipe composta por técnico, por enfermeiro, por físico, e com outras especialidades, né? E a medicina ela é tão ampla, que ter um neurologista junto da gente, quem vai ganhar só o paciente, né? Então, acho que começando por esse ponto aí, se eu fosse para definir o neurologista por uma frase, seria me ajuda aqui, porque né, assim, existem alguns quadros neurológicos que para a emergência adulta a gente sente muito receio, né? As síndromes neurológicas em geral, assim, os AVCs, as síndromes posteriores, assim, são doenças que trazem um receio, porque existe uma infinidade de etiologias que podem estar por trás, não é tão simples na vida real, né? E eu acho que ter esse colega especialista nessa avaliação, o paciente só tem a ganhar com isso, né? Acho que dividir um pouco da responsabilidade, exato, né? Exato. De algo que pode deixar sequelas, né? Que vão perder muita funcionalidade ali pro paciente, né? Então, realmente, assim, e é um exame físico difícil, né, de fazer, meu Deus. É porque, assim, eu acho que é uma crítica à nossa formação médica, a gente tem pouco contato com a neurologia na faculdade, também né? acho. Assim, independente da faculdade que você esteja, você vai ali na semiologia médica, no meio da faculdade, depois, se você quiser, faz um optativo ali na parte clínica. Para mim, eu fiz só um optativo na minha graduação, e é porque, assim, eu já pensei em fazer neuro, né? Já pensei em fazer muita coisa, mas neuro é uma das coisas que eu pensei, mas depois achei muito idoso, assim, né? Aí acabei indo para outro lado. Parte pediátrica. Mas, realmente, acho que a gente tem pouca exposição, né? E eu trabalho em um centro, um hospital grande, que tem como forte o atendimento de criança neurológica. E mesmo assim, já tem 10 anos que eu trabalho lá, e muitas vezes eu tenho dificuldade em aspectos do exame físico, que acho que na criança são até mais desafiadores, né? Acredito que para o adulto seja um pouco mais tranquilo, né, Túlio? E aí a gente vê que tem várias iniciativas surgindo aí de telemedicina mesmo, né? Assim, nos lugares onde não for possível ter um neurologista presencialmente, né? Um serviço de telemedicina 24 horas que possa auxiliar um número maior de serviços. O que você pensa sobre isso, Leandro? Eu acho fundamental, porque, assim, a neurologia ainda é escassa em grande parte dos centros, né? Assim, a gente está em Belo Horizonte, mas ainda existem hospitais aqui que não tem neurologia. Sim. UPA, por exemplo, não tem neurologia, e quem geralmente recebe os casos do SUS, né? Sim. Então, assim, poxa, eles vão ficar lá, às vezes eu já trabalhei em UPA também, às vezes o paciente ficava lá 48, 72 horas esperando uma transferência para o hospital. Então, assim, se você não tiver possibilidade de um acesso remoto, pelo menos, discutir um caso, você está lascado, né? E às vezes também, não só para auxiliar na condução de casos complexos, mas para casos simples também. Sim. Às vezes o paciente está lá com uma paralisia de Bell, então assim, aí fica esperando para ir para o hospital, assim, coisa que você vê, não, me mostra o paciente aí e tal, deixa eu ver, filma, resolve, sabe? Às vezes tem dificuldade também, o que eu vejo muito na UPA tendo dificuldade, manejo de status mesmo, né? Então, assim, a gente pode dar umas pinceladas ali, ajudar. E talvez até o pós-status, né? Também. Porque eu acho que o status em si tem protocolos muito bem definidos, né? Mas eu mesmo fico com dúvida muitas vezes ali no pós-status, né? Como que a gente vai manejar as próximas drogas no paciente que já não está mais convulsionando nesse momento, né? Acho que a dúvida não é só sua, não. Às vezes a gente mesmo tem dúvida, porque na teoria, por exemplo, se o paciente
cessou a crise motora ali e tal, mas não voltou ao estado basal em alguns minutos e tal, na teoria ele ainda está em status, né? Sim. Então, assim, como é que eu vou manejar esse paciente se eu não tenho um eletroencefalograma, por exemplo, né? A gente brinca que é como se fosse dirigir com os olhos fechados. A gente não tem parâmetro objetivo para lidar com isso. Como é difícil acessar esse exame, Muito, muito. Até nos hospitais de grande porte a gente não tem facilidade, né? Não tem. O ideal seria ela contínuo ainda, né? Então, assim, tem pouquíssimos lugares. Um dia a gente chega lá, né? Porque aí o próximo problema é quem vai ler esse eletro contínuo também. Também, Que é se o eletro do coração, que é só uma linhazinha, já é difícil, imagina o da cabeça, que é um tanto de linha, né? Ô, Túlio, teve algum caso que foi marcante, assim, de questões neurológicas para você? Eu já tô com um engatilhado que eu atendi hoje. Mas conta o seu aí primeiro. Clarice, teve um bem legal que eu atendi na residência, estava no R2, no estágio da neurologia, e é um caso que acho que casou muito bem com o que o Leandro disse, porque a gente está vivendo uma era de tecnologias, que hoje a gente tem inteligência artificial, que está aí nos protocolos, até no manejo do AVC, né? E foi na saúde suplementar, nós atendemos uma senhora de 99 anos. Nossa! Que ela teve um wake-up stroke. Ok. Aí ela chegou, protocolo. Mas você vai ter que me explicar o que é isso, né? Ela que acordou... Às vezes também quem está assistindo, é que nem eu, não entende esses termos. É um paciente que ela acordou com déficit neurológico. A gente não consegue precisar quanto tempo, qual ictus eventual. E era uma senhora totalmente funcional, adorava cuidar das plantinhas dela. Diz que a paixão da vida dela era cuidar de orquídea. E esse caso realmente me marcou muito. Nós levamos ela para tomografia, fizemos o RAPID, né? E mostrou que assim, a gente só tinha uma área de oligemia, não tinha nenhum core isquêmico, não tinha uma isquemia consolidada. E ponderamos assim, cara, e aí, vamos trombolizar, 99 anos, mas totalmente funcional. E a inteligência artificial mostrando para a gente ali o cálculo mismatch, que ele calcula ali para a gente, olha, essa aqui vale a pena porque você tem uma área que tem pouco fluxo sanguíneo, mas você não tem nada isquêmico definitivo ainda. Estava junto de um neurologista. Estava junto de um neurologista. Pô, que legal, né? Para validar essas ferramentas também, que é quando você estiver sozinho, acho que vai facilitar para você utilizar também. Exato. E nós optamos por trombolizar, e minha surpresa é que um mês depois era o aniversário de 100 anos dela, e nós trombolizamos ela ficou bem, assim, ela não teve nenhum déficit neurológico, então acho que foi um dos casos mais marcantes, assim, da neurologia que proporcionou para essa família, né? Assim, sim. De comemorar. De qualidade de vida para essa paciente, legal. Assim, foi bem bacana. E eu acho que essa questão de que a gente está lidando com um país continental como o Brasil, e realmente essa dificuldade, né, Leandro, de ter um neurologista na UPA, de ler um eletroencefalograma, às vezes, quem sabe daqui pouco tempo nós vamos ter esses recursos à nossa disposição também, não para substituir o papel do médico, porque isso realmente não tem como, mas para somar. Nunca vai acontecer, né? Mas acho que para somar mesmo. Sim. Né, assim, você comentou que tem usado inteligência artificial, a gente também tem usado muito, assim, especialmente para nos ajudar na elaboração de hipóteses diagnósticas. Né? Mas aí quando chega nos problemas da neuro, cai no problema do exame físico neurológico de novo. Né? Essa é uma dificuldade, assim, em relação à telemedicina, que eu acho que, assim, uma coisa é o paciente que você tá lá, sei lá, na cidade do interior, quer fazer uma teleconsulta, um caso neurológico, mas o paciente está lúcido, está orientado, consegue cooperar com o exame físico. O problema maior é aquele paciente que está lá rebaixado, né, que o paciente que está não cooperativo. Isso daí dificulta muito a interconsulta por telemedicina, porque você tem que ter muita experiência com o exame neurológico para conseguir tirar algum dado adequado ali, porque neurologia é muito isso. Você tem que saber filtrar o que é importante desses dados que eu estou vendo para estabelecer uma hipótese diagnóstica. Porque senão você começa a misturar coisa demais, você não chega numa hipótese. Né? E aquela correlação anatômica que vocês fazem sempre, né? Sim. E que, nossa, aquilo ali é muito difícil mesmo de aprender, né? Assim. E aí acho que vai para um ponto ainda mais difícil, que eu acho que, por exemplo, hospitais de trauma, né? Como sua formação. Sim. Acho que a gente muitas vezes está diante de situações, por exemplo, de protocolo de morte encefálica, né? Sim. Que é fundamental a presença do neurologista, assim. O que você pensa, assim, da função do emergencista no estabelecimento desse protocolo, né? Que é super sério, né? Vai desencadear várias outras coisas dali para frente, né? Não que a gente possa errar em outras situações, mas nessa, menos ainda.
Como que você enxerga, Leandro, o papel do emergencista? Assim, fundamental, né? Assim, até porque hoje em dia o emergencista é um médico habilitado para fazer o protocolo de morte encefálica, né? Então você tem, inclusive, cursos para treinar o profissional em relação a isso, né? Mas às vezes quando você tem um hospital que tem as duas especialidades, acaba que pelo menos um dos dois exames vai ser feito pelo neurologista mesmo, né? Mas naquele momento inicial ali, estabilização do paciente, porque para você fazer um protocolo, você tem que deixar o paciente monitorizado, pressão adequada, saturação adequada, né? Tem que fazer tirar a sedação, fazer ajustes gasométricos e tal. Então, assim, é fundamental, né? Porque às vezes quando a gente está na neurologia, a gente não é que larga a clínica médica, mas assim, tem coisas que o emergencista obviamente vai saber mais que a gente. Então, assim, esses ajustes ventilatórios, né, que a gente precisa fazer, a gasometria do paciente, é fundamental ter o emergencista ali e tal, né? E o emergencista também, assim, nos hospitais que eu trabalho, inclusive eu trabalho com o Túlio, né, eles já têm uma experiência interessante, assim, avaliação de neuroimagem, pelo menos para poder fazer o primeiro passo, né, que é de garantir que você tem uma condição neurológica irreversível. Então, o emergencista consegue fazer isso, o emergencista bem treinado, né? Então, assim, eu acho pessoal bem tranquilo de tanto ajudar quanto de fazer o protocolo mesmo. Acho que é isso, é o que o Túlio falou no começo, né? O trabalho em equipe mesmo, né? O emergencista vai levantar a bola vai preparar, vai deixar o paciente redondo para vocês entrarem também com a parte que é específica da especialidade, né? Exato. Acho que essa é sempre a máxima da emergência, né? A minha irmã fica brincando comigo, quando a gente tá fazendo alguma tarefa em casa, que eu sempre quero fazer de dupla. Que eu sempre quero fazer uma parte e outra pessoa faz outra. Aí minha irmã fica, nossa, você não sabe fazer nada sozinha? Eu falo, não. Tudo tem que fazer com alguém, tudo tem que fazer com a equipe, coordenando, organizando. Então, acho que fica bem esse pensamento mesmo. E emergência você está num contexto crítico, né? Então, assim, ter uma outra pessoa para compartilhar aquela decisão com certeza. É fundamental, né? Sim. Assim, a gente não pode ser preciosista e orgulhoso, achar que resolve as coisas sozinho. De jeito nenhum. Nós temos muito na emergência determinadas situações que a gente fica com aquela visão em túnel, né? A gente só tá enxergando aquilo que tá na frente, muitas vezes chega um colega de fora, olha, você viu aquilo ali? Vem uma opinião que vem completamente diferente daquilo que você tá olhando, você tipo, poxa vida. Então não tem como a gente trabalhar sozinho, né, Clarice? A gente nasceu para trabalhar junto. Né? Nem que seja para fazer uma receita na cozinha, né? Tudo a gente vai querer trabalhar em equipe. E eu trabalho em um hospital geral também, né? Eu trabalho em um hospital que só atende criança, que é o antro da neurologia, e que aí eles sabem, né, que lá é brabo, então eles sempre nos atendem quando a gente vai pedir socorro, os neuropeds, né? Mas eu trabalho em outro hospital que é geral e que tem plantão de neurologia de adultos, que não é de adultos, né? Neurologia geral. Assim como a emergência também não é emergência de adultos, é emergência geral. Em teoria, a neuro também, ela não é uma especialidade de idade, né? Vai atender todo mundo. Mas eu vejo, assim, que o neuro não fica muito feliz quando eu vou chamar ele. Quando eu ligo e falo, oi, tudo bem? Aqui é Clarice da pediatria. E aí, como é que é para você, Leandro, atender essas crianças, assim, no contexto da emergência? Você fica confortável, você fica desconfortável? Como que é para você? Olha, vou ser sincero, assim, no hospital, um dos hospitais que eu trabalho, até pouco tempo atrás, tinha pediatria, né? Então, assim, a gente tinha que prestar interconsultas com uma certa frequência, sabe? Mas a gente trabalha tanto com adulto que acho que a mesma insegurança que às vezes o clínico tem para lidar com a neurologia, a gente acaba tendo para lidar com a pediatria também. O emergencista geral vai ter, né? Sim. Porque também a emergência é uma especialidade de todas as idades. Então, acho que no dia que chegar um paciente pediátrico com problema neurológico, acho que o emergencista geral e o neurologista geral vão dar a mão para pedir, porque se Deus quiser vai aparecer um pediatra aqui. Sim, isso é verdade. Assim, porque tem algumas condições que, beleza, a gente consegue conduzir, tipo assim, trauma, né? TCE, que é tão frequente. Sim, meningoencefalites e tal. Mas quando envolve, por exemplo, assim, cálculos de doses, porque para o adulto é fácil, né? Porque assim, você já tem mais ou menos um adulto, né? basal ali de 70 quilos, você já tem mais ou menos ideia, né? miligramas por quilo. Exato. Né? E tem determinados remédios que naquela idade não pode dar. Sim. Você fica, puxa. Fenitoína, por exemplo, né? Não pode usar em crianças, acho que se eu não me engano, abaixo de 10 anos, né? Se eu não estou enganada. A gente usa muito pouco mesmo, né? Tem outras opções terapêuticas melhores para as crianças epiléticas, né? Ô, Leandro, e aí, assim, se você fosse dar uma dica do que você tem da sua vivência no pronto-socorro, do que você tem vendo, assim,
o emergencista passando aperto, né? Dá pelo menos aí umas 3 pérolas pra gente do que você acha, assim. Eu ia falar só uma, mas depois eu falei, vou aproveitar que o meu já tá aqui, né? Vou pedir logo 3 pérolas de coisa, assim, que você acha que é fundamental que o emergencista saiba, né? E que se não souber, que busca essa informação e tudo para se dar bem aí no plantão de emergência. Vamos botar geral. Aí, já que eu te dei 3 pérolas, tu bota pelo menos uma em criança, né? Qualquer coisa te ajuda. Tá. Assim, não sei se eu vou focar muito em uma doença, 2, 3 doenças. Eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que eu acho seria ter um bom relacionamento entre as especialidades, sabe? Eu acho que isso é mais importante, talvez seja a coisa mais importante, porque não adianta, por exemplo, eu ter um conhecimento neurológico de emergência, ter o conhecimento da emergência, a gente chegar lá, a gente não conseguir chegar num consenso do que fazer para aquele paciente. Tá batendo cabeça, né? Exatamente. Eu acho que, assim, entre todas as especialidades, né, acho que a emergência e a dermato precisa ser mais simpático, né? Sim. Porque a dermato vai lidar com pessoas não doentes, muitas vezes, e o emergencista que a gente tá sempre pedindo alguma coisa para alguém, pedindo uma ajuda, né? Me ajuda aqui com esse paciente e tudo. Acho que essa questão de comunicação, ela é fundamental. Até sem igual dúvida, o próprio caso que o Túlio falou, né? Tipo assim, foi uma decisão compartilhada. Assim, vou trombolizar uma senhorinha com ictus indefinido com 99 anos de idade, né? Sim. Não é todo mundo que vai bancar, né? Às vezes, aquilo ali só foi possível porque foi consensual, né? Sim. Imagina, o neurologista fala, não faz. O emergencista fala, vou fazer. Ou vice-versa. Cria um problema grave ali. E às vezes vai para aquela assim, você se responsabiliza, né? Fica uma situação chato, muito né? ruim mesmo. Terceirização da culpa, né? Isso, né? Ao invés de argumentar e todo mundo ceder um pouquinho até chegar, né, numa decisão comum. Sim. Né? Outra coisa que eu acho importante, assim, manter-se atualizado, conversando entre si, porque muitas vezes, assim, principalmente na área do AVC, sai novo estudo a cada mês, né? Assim, estudos grandes, ainda mais que agora a China está dominando essa parte de AVC, então são estudos de 200 mil pessoas e tal. Então, às vezes... Baita N. E também, grande, assim, hoje em dia, tem visto estudos com aprendizado de máquina, né? Que são uma alternativa às questões estatísticas. Gente, é incrível. Quando você vai ver sobre isso, realmente... não tem limite, sabe? Sua amostra pode ser pequena, a máquina transforma sua amostra, aumenta sua amostra, né? E eles devem dominar isso também. Além de ter o paciente real, devem dominar muita tecnologia também, né? Então, acho que realmente a gente vive, assim, a alegria e o desespero de ter atualizações tão rápidas assim, Exato. né? Acho que hoje a gente precisa estudar muito mais do que precisava antigamente, assim, né? Pra gente não perder. Nesse ponto, o que eu faço muitas vezes com alguns colegas, tipo assim, na hora que sai algum trial importante, eu mando para eles, tá vendo? Agora estendeu a janela do AVC, entendeu? Agora a gente na emergência pode trombolizar até 9, 24 horas, em alguns casos atualmente, né? Então você já vai comunicando com o colega, porque ele vai receber na porta, né? Se ele souber, já falou, não, isso aqui, a janela que era 4 horas e meia já estendeu, essa paciente chegou aqui com 8 horas, não. Eu não vou tratar ele da mesma forma, vou mandar ele para outra sala, vou tirar ele da emergência porque já passou das 4 horas e meia. Não, cara, ele ainda tem chance. Então, assim, conversar, né, passar as atualizações uns para os outros, isso é legal, né? Eu acho que isso é importante estabelecer protocolos também, né, de cada instituição. Sim. Que acho que aí no dia que a gente não tiver acesso ao especialista, aquele protocolo também vai ajudar, né, a guiar condutas, claro, que sempre individualizado, né, de acordo com o que cada paciente se apresenta. Exato. Né, mas acho que é fundamental essa parceria também, né, do neuro com a emergência e elaboração conjunta de protocolos, né, a gente viveu uma experiência assim recente, que agora a gente vai ter aqui no Brasil o levetiracetam venoso, né, que para nós é um sonho. Imagina, eu vou poder fazer uma medicação EV depois do benzodiazepínico, que não dá sonolência, que não dá apneia, que depois eu ainda posso fazer sequencial oral. Então é um sonho para nós, né, porque a fenitoína tem todos os seus problemas. E aí nós fizemos conjuntamente um protocolo com a equipe de Neuroped, guiando como que vai ser o uso dessa nova medicação quando a gente finalmente conseguir a compra, tá caminhando lá, né? Então foi muito legal esse trabalho em conjunto, porque a gente deu também o nosso toque, né? Então, o ajuste de acordo com a função renal, como que tem que ser, e todas as questões que podem estar associadas com essa infusão. E a neuro entrou mais na parte de qual tipo de crise responde melhor a isso, né? Qual dose que é interessante, depois a manutenção, como é que a gente faz e tudo. Então, realmente ficou um protocolo assim a 4 mãos, né? A residente da emergência pediátrica
fez a parte mais da emergência, a da neuro fez a parte mais da neuro, e no fim saiu um protocolo lindo, né, com todas essas indicações, e a gente só ansioso, esperando. Hoje mesmo tive que prescrever uma fenitoína e fiquei, não, gente, cadê nosso levetiracetam que não chega? Passando da hora, né? Acho que realmente essa interface de criação de documentos mesmo, né, que auxiliem ali as condutas ali nas altas da madrugada, nos finais de semana, que às vezes não vai ter o neuro, né? E sua última pérola? Talvez a pérola aí, talvez seja uma questão técnica até para facilitar alguma condução de um caso de AVC. Até, o Túlio já conversei isso com ele também e tal, já sabe disso, mas eu converso muito com o pessoal que às vezes, nos hospitais que estão disponibilizando, por exemplo, os estudos de perfusão, a gente tem visto o pessoal pedir em excesso os estudos de perfusão, sabe? Então, mensagem assim, o paciente que chegou... Como que é um estudo de perfusão? Explica para nós. Estudo de perfusão... Eu acredito que o nosso público seja bem diverso. Às vezes a gente vai ter um acadêmico que está pensando em fazer emergência, né? Às vezes ótimo. Até curiosos de uma forma geral. Então, o que seria esse estudo? Então, ótimo, porque assim, no AVC a gente passou daquele aforismo de só tempo é cérebro para uma janela, para um aforismo de tecido viável, tá? Então, assim, não importa tanto com quanto tempo que o paciente teve o ictus, mas se existe tecido viável, salvável ali. Ah, legal. E esse estudo de perfusão, ele mostra isso, né? Então, ele vai mostrar a região que a gente chama de penumbra isquêmica, né? Que está com fluxo sanguíneo reduzido, mas ainda, teoricamente, não morreu, né? Tem neurônio viável ali, para o core isquêmico, que é a região que realmente já está infartada, né? Então, tendo esse estudo, se o paciente chega, por exemplo, com 8 horas, mas ele está com esse mismatch, ou seja, tem uma desproporção entre a penumbra e o core isquêmico, às vezes você pode trombolizar, trombectomizar, coisas que você não faria antes, olhando só o tempo, sabe? Só que como a tecnologia chega, às vezes a gente acaba usando em excesso também, né? Então a gente vê fazendo, o paciente tem 1 hora de ictus, foi determinado que teve um AVC há 1 hora, e tá lá fazendo perfusão. Não tem sentido isso, não precisa, né? Nesse caso, a gente sabe. Nesse caso, não precisa. Nessa janela convencional de 4 horas e meia, não tem necessidade. Nenhum dos trials foi feito nessa janela de 4 horas e meia. Todos foram acima de 4 horas e meia, né? E aí você acaba demorando mais, o paciente fica lá fazendo a perfusão, você perde tempo, né? Então, isso é uma mensagem interessante, sabe? Legal. Prática, né? Assim, sim. Tudo bem que você pode fazer, se você fizer precocemente, você pode até ter informações até prognósticas, mas não vai mudar a sua conduta ali. E na emergência a gente tem que preocupar muito com a conduta ali. Agora, né? Prognóstico a gente faz claro depois na internação. Não preocupar, mas né? O agora é o mais importante, sem dúvida. Então não perde tempo, né? Fazer perfusão nas primeiras 4 horas e meia. Né? Que legal. Ô Túlio, então pra gente encerrar, qual dica que você daria assim para o emergencista, né, que de acordo com a sua vivência, com os quadros neurológicos, né, alguma dica legal aí para você dar para os colegas? Eu acho que a maior dica que eu posso dar é aquela que minha mãe sempre falou para mim: a humildade é a chave que abre portas. Seja humilde, tenha bons amigos, saiba onde procurar ajuda. Eu acho que a dica de ouro para o emergencista é ele ter humildade. Muito legal. Acho que é isso mesmo, né? Assim, para tudo, né? Para conversar com a equipe de enfermagem, para conversar com outro colega da emergência que está com você no plantão, que você vai passar o plantão, que você vai pegar o plantão, com as especialidades, né? Acho que nós precisamos ser sociáveis por natureza. E né? eu acho que a gente gosta dessa vida de plantão por quando a gente se sente bem no lugar que a gente trabalha. Isso depende completamente da equipe. Se você tá ali numa equipe que você se sente seguro, o pessoal é bacana, você sabe conversar, cara, o plantão é muito mais tranquilo. Nossa, hoje eu dei um plantão bem difícil, assim. Foi bem agitado. Mas eu saí de lá tão feliz, porque deu tudo certo. Parecia que era tudo errado muitas vezes, mas no fim deu tudo certo, né? Então, acho que é essa grande alegria que a emergência nos dá mesmo. A gente tem uma resposta muito rápida, né? Se tanto para bom quanto para ruim, muitas vezes, né? Então... Fiquei satisfeita, acho que é bem isso que você falou, assim, quando você tá num lugar onde você se sente bem e você sente que você faz um bom trabalho, né, acho que sem dúvida isso nos dá outras alegrias, né, outros benefícios, né, além da questão financeira do trabalho, que lógico, né, se é aquela velha história, se o trabalho fosse bom, eu não pagava, né, mas acho que outras satisfações que a gente tem. Né? Então eu queria muito agradecer. Acho que a conversa não fluiu, passou em 1 minuto. Né? Então hoje a gente conversou sobre neurologia no setor de emergência aqui no nosso videocast Emergência UAI. Se você gostou desse programa, não esquece de assinar aqui o canal para você receber atualizações sempre que a gente tiver novos vídeos.
tá? E também de curtir aqui o nosso vídeo pra gente saber se tá sendo legal, se não tá. Deixe seu comentário aqui embaixo também. Deixe sugestões de episódios que você acha que seria interessante, né? Então, siga também as nossas outras redes sociais, Instagram, né? Do Abramed Regional Minas Gerais, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio.